Fala, minha turma maravilhosa, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática comigo, professor Tiago Araújo. E, turma, eu espero que vocês estejam assistindo todas as aulas e que você tenha acompanhado a aula aí de distribuição de frequência, onde a gente falou aí de distribuição de frequência para dados não agrupados e para dados agrupados. Aquela tabelinha com frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada. Mostrei para vocês como montar a tabela. Mas os exercícios que a gente vai fazer nessa aula de hoje, eles não vão te cobrar isso, tá? No vestibular não vai estar pedindo para você montar uma tabela de distribuição de frequência, vai pedir para você interpretar. Então, durante a aula, a gente mais comentou como construir a tabela. E nessa aula de hoje, a gente vai mostrar como interpretar as tabelas de distribuição de frequência com ênfase em distribuição de frequência de dados agrupados. E eu tenho certeza que se você assistiu a aula, você já está olhando para cá e está percebendo que aqui eu tenho intervalos de classe. E aí você vai lembrar de amplitude total, amplitude de classe. Você vai lembrar das frequências relativas, absolutas, tudo isso que a gente comentou na aula. Espero que você tenha assistido, tenha anotado tudo e tenha aprendido tudo. Tá? Então, bora lá. Na primeira questão, a gente já fala o seguinte, ó. A tabela de distribuição de frequência mostra uma pesquisa sobre a estatura média dos alunos do ensino médio de uma determinada escola da rede estadual de ensino do Maranhão. Analisando a tabela, responda às seguintes questões. Então, você observa que a gente tem aqui uma tabela e ele vai propor algumas questões. Então, vamos ver que questões são essas. Aí ele coloca assim, analisando os dados, responda às questões. Quantas classes é formada a distribuição? Qual é a amplitude total da distribuição? Lembra como é que eu calculo a amplitude total? Qual a amplitude de classe? Opa, também fizemos isso. Qual a classe de maior frequência? Turma, maior frequência, aquele que parece mais, que tem maiores valores, maior quantidade. Qual a classe de menor frequência, menor quantidade naquela classe? Então, bora lá. Primeira pergunta é, quantas classes é formada a distribuição? Está aqui as minhas classes. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Então, nessa distribuição de frequência, eu tenho 7 classes. Fácil, resposta, 7 classes. E aí, a gente vai para a letra B. Qual é a amplitude total da distribuição? Vocês lembram que para calcular a amplitude total, lá na aula de distribuição de frequência, eu peguei o maior valor, eu me lembro até agora, o maior valor era 15 na aula, e o menor era 3. E eu peguei 15 menos 3 e encontrei que a amplitude total era 12. Ou seja, a gente vai pegar o maior valor e subtrair pelo menor. Se está indo de 140 até 175, o maior menos o menor, 175 menos 140, isso vai me dar uma amplitude total de 25, certo? Mas vamos ver essa continha aqui, ó. 25 não, na verdade, 35, né? Um erro de continha aqui. 175 menos 140 é igual a 35. Voltando só para a gente confirmar. De 140 para 175, de fato, se fosse 25, seria 165. Então, 175 menos 140, eu tenho uma amplitude total de 35. Perfeito. Qual a amplitude da classe? Aí eu não quero a total, eu quero somente por classe. E aí você vem na classe. As classes estão indo de 140 a 145, de 145 a 150, 150 a 155. E você percebe que está o quê? De 5, hein? 5. Então, a amplitude de classe é quanto? 5. E como é que eu faço para descobrir? Basta eu ir em uma classe e subtrair o maior pelo menor. 145 menos 140, isso vai me dar uma amplitude de classe de 5. Tiago, eu poderia fazer isso em qualquer uma das classes? Sim, o resultado daria 5 normalmente. Qual a classe de maior frequência? Vamos procurar aqui, ó. Qual dessas classes tem a maior frequência de número de alunos? Ora, já bati o olho, deu 39. 39 está em qual classe? Na quarta classe, ó, primeira, segunda, terceira, quarta classe. Então, a quarta classe é aquela que apresenta a maior frequência. Então, está aqui, quarta classe. E, por último, qual a classe de menor frequência? Aquela que apresenta o menor valor. Ora, buscando, eu olhei o 2, mas tem quem? O 1. E o 1 está na classe do 170 ao 175. Como são 7 classes, eu tenho a
sétima classe é a de menor frequência. Então, questãozinha aí só para a gente exercitar os conceitos que a gente viu lá na aula de frequência, de distribuição de frequência para dados agrupados, tá? Bora lá, ó. Questãozinha do Enem. Fala como? Uma universidade decidiu promover uma coleta de informações que fornecesse dados para implementar ações destinadas à recuperação de estudantes que consumiam drogas no campus, cujo objetivo era reabilitar os usuários. O resultado dessa coleta é apresentado no quadro. Então, você tem aqui, turma, tipos diferentes de droga utilizada. Nenhuma droga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 drogas diferentes. E aí você tem a quantidade de estudantes, a frequência relativa. Turma, a frequência relativa é a porcentagem. Tiago, mas não está em porcentagem, está em número decimal. Mas fica fácil. 0,14 é 14%. 0,24 é 24%. E aí vai variando aí a coisa toda. Beleza? Então, bora lá. Aqui lembrando que é acumulada, tá? Acumulada. Então, ele vai acumulando de um para outro. Beleza. A pergunta aqui vem o seguinte. A universidade tinha como objetivo que o programa atingisse, no mínimo, metade dos usuários de droga. No entanto, antes de verificar os dados da coleta, decidiu que abriria um grupo de apoio apenas para estudantes que consumissem mais de 2 tipos diferentes de droga. Então, mais de 2 tipos ele ia criar esse grupo. De acordo com as informações anteriores, a universidade atingiu o seu objetivo. Então, bora lá. Então, qual era o objetivo da universidade? Vamos lá. Ó. A universidade tinha como objetivo que o programa atingisse, no mínimo, a metade dos usuários de droga. No mínimo, a metade. Esse era o objetivo. No entanto, antes de verificar os dados da coleta, decidiu que abriria um grupo de apoio apenas para os estudantes que consumissem mais de 2 tipos diferentes de droga. Então, a gente vai se concentrar onde? Nos estudantes que consomem mais de 2 tipos diferentes de drogas. E aí, a gente vai calcular a porcentagem dessa galera. Se der mais de 50%, né, que o mínimo era a metade, já atingiu a meta. A meta era a metade. Se eu atingir mais do que a metade, óbvio que eu atingi a meta, né? Eu passei, eu superei a meta. Então, vamos para cá. Eu tenho as opções. Está dizendo sim, não, pá, e aí a gente vai. Não vou ler as opções, ou é sim, ou é não, a gente vai descobrir agora. Então, vamos para cá. Turma, primeira coisa, quantos jovens foram entrevistados aí nessa coleta de dados? Quantidade de estudantes, total, 1.000. Desses 1.000, 140 ó, não usam drogas. Então, eu tenho que tirar desse total de 1.000, 140. Então, vamos lá. 1.000 menos 140 dá 860. Então, eu tenho 860 envolvidos com drogas. 860. Desses, a universidade quer reunir pelo menos a metade, pelo menos 50%. E aí, turma, só que ele quer o quê? Somente a galera que consome 2 ou mais tipos de droga. Eu tenho 140 que não consome, eu tenho 100 que consome apenas um tipo. Então, se de 1.000 eu tirar 100 e tirar 140, isso vai dar quanto? 1.000 menos 240, que é 100 mais 140. Então, eu estou tirando a galera que consome um tipo de droga ou nenhum tipo. E aí eu vou ter 760 usuários, né, que consomem mais de 2 tipos de droga. 2 ou mais tipos de droga. Então, dos 860 envolvidos com drogas, 760 consomem 2 ou mais tipos. Agora, a gente vai calcular a porcentagem que representa esses 760. Como é que eu faço isso? Dividindo pelo total. Turma, eu estou calculando a porcentagem dos usuários de droga. Então, eu não vou dividir por 1.000, porque 1.000 envolve o quê? A galera que não consome e a galera que consome um tipo de droga. Só que eu quero o quê? De 2 ou mais. Então, eu vou pegar 720, que é da galera que consome de 2 ou mais, e dividir pelo total de usuários, que é o quê? 1.000 menos 140, porque 140 não consome. Dividindo 760 por 860 vai dar 0,88. 0,88 a gente já sabe que é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita, e aí a gente vai encontrar o quê? 88%. Então, 88% dos usuários de droga
usam dois ou mais tipos de droga diferentes, beleza? Isso vai nos levar à letra A, que fala assim, ó, sim, atingiu o objetivo, porque o grupo de apoio trabalharia com 88% dos alunos envolvidos com as drogas. Resumindo, sim, atingiria a meta. Por quê? 88% é mais do que a metade, é mais do que 50%. Então, tá ok, atingiu, beleza, letra A de tô ficando fera. Não erra não, hein? Vamos lá, ó. Próxima questão. Na próxima questão, a gente tem uma questãozinha da FUVEST, fala assim, ó. Para que fosse feito um levantamento sobre o número de infrações de trânsito, foram escolhidos 50 motoristas. Então, eu tenho 50 motoristas ao meu total. Beleza, isso é importante. O número de infrações cometidas por esses motoristas nos últimos 5 anos produziu a seguinte tabela. Então, a gente tem uma tabela aí, que vocês estão observando agora, e a gente passa para a pergunta. Analisando os dados da tabela, assinale a opção correta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar cada opção, a gente não tem o que fazer aqui. Porque olhando para a tabela, a gente pode tirar várias conclusões. Só que eu não sei qual conclusão está nas opções. Então, bora lá. Letra A. A maioria dos entrevistados cometeram menos de 3 infrações? Está dizendo que a maioria cometeram menos de 3. Vamos lá. Turma, quantos entrevistados cometeram de 1 a 3? 7 entrevistados. Turma, olha o que ele está dizendo. A maioria, 7 é a maioria entre 50? Não, 7 é a minoria. 7 não é a maioria, então não pode ser. Letra B, mais de 50% dos entrevistados cometeram mais de 9 infrações? Vamos lá. Turma, quem cometeu mais de 9? Quem cometeu de 10 para cima. De 10 para cá, 13 mais 5 dá 18. 18 é a maioria, é mais de 50% de 50? Não. A metade de 50 é 25. Então, para ser mais do que 50, teria que ser pelo menos 26. Então, não é essa a opção. Mais de 50% dos entrevistados cometeram até 9 infrações. Então, vamos aqui, vamos analisar. Vamos lá, até 9 infrações. Daqui até para cá, ó, até 9. Então, até 9 está aqui. Turma, 7 mais 15 dá quanto? 7 mais 15 dá 22. 22 mais 10 dá 32. Olha o que ele está falando. Que mais de 50% dos entrevistados cometeram até 9 infrações. Ora, se deu 32 motoristas, isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais do que 25, mais do que a metade, mais do que 50%. Logo, eu vou concluir que a minha resposta correta é que mais de 50% dos entrevistados cometeram até 9 infrações. Beleza? Então, questãozinha tranquila. Questões como essa, você tem que analisar opção por opção, não tem o que fazer, tá? Não tem como adivinhar qual é a análise que ele está pedindo. Próxima questão. A tabela abaixo indica a idade de uma amostra de pacientes com hipertensão arterial. Só olhando para cá, a gente já sabe que são 40 pacientes. Eu tenho intervalos de classe, embora lá. Analisando os dados da tabela, assinale a opção correta. Assinale a opção correta. Vamos lá. Ó. A maioria dos entrevistados tem mais de 50 anos. Vamos analisar aqui. Ó. A maioria dos entrevistados tem mais de 50 anos. Vamos lá. Mais de 50 está para cá. Ó. Daqui para baixo. 9 com 8 dá 17. 17 não é maioria de 40. A maioria de 40 é o quê? Mais de 20. Mais de 20, ó, 20 é metade de 40. Então, para ser maioria, tem que ser mais de 20. Então, 17 não é. Então, essa opção está errada. Letra B. A maioria dos entrevistados tem entre 40 e 50 anos. Vamos ver. Entre 40 e 50 anos, tem 10. 10 não é maioria de 40. Maioria de 40 é mais de 20. Então, bora lá. Ó. A minoria dos entrevistados tem mais de 60 anos. Turma, quando eu estava lendo essa questão, essa opção me deixou muito encucado. Muito encucado. Vou mostrar para vocês. Ele está dizendo que a minoria tem mais de 60 anos. E aí eu disse, poxa, não, está errado, não é a minoria. A minoria tem entre 20 e 60. Só que olha o detalhe. Quando eu falo que a minoria tem mais de 60 anos, é porque está implícito que a maioria tem menos de 60 anos. Então, se eu pensar dessa forma, aí está certo. Então, a maioria tem menos de 60. E a minoria tem mais de 60. Aí sim está correto a análise. Então, quando você olha para cá e você diz, não,
De 20 a 30 é a minoria, mas eu não estou fazendo essa divisão. Eu estou fazendo um comparativo de 60. A minoria tem mais de 60. A maioria tem menos de 60. Ok? Aí isso vai nos levar para a letra C. A minoria dos entrevistados tem mais de 60 anos. Isso é verdade, é só você voltar no gráfico. Mais de 60 são apenas 8. Menos de 60 são 32. E 32 é mais do que 20. Mais do que a metade de 40. Logo, é o quê? Maioria. A maioria tem menos de 60. Então, se a maioria tem menos, a minoria tem mais. Beleza. E bora para a próxima questão. Vamos lá. Quinta questão. A tabela de frequência a seguir apresenta a durabilidade em meses de 1000 bactérias. Beleza, né? Durabilidade de bactérias. E aí eu tenho aqui, novamente, uma distribuição de frequência com dados agrupados. Durabilidade, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9. E aí você já percebe que eu tenho intervalos de classe. Quantos? 6 intervalos de classe. Você percebe que a amplitude total de 0 a 24 é de 24. A amplitude de classe de 0 a 3 é 3. Então, olha só que a primeira questão está me ajudando a analisar isso aqui. Beleza, bora lá. Analisando os dados da tabela, assinale a opção correta. A maioria das bactérias duram menos de 9 meses? Vamos analisar. A maioria das bactérias duram menos de 9 meses? Turma, para cá, ó, menos de 9. Aqui dá 180, 220. Ora, de 9 a 12 já deu 250. Ou seja, tem muito mais para além de 9 do que para baixo de 9. Então, não é a maioria, é a minoria. A maioria das bactérias duram entre 9 e 12 meses. Vamos lá. A maioria das bactérias duram entre 9 e 12 meses. Turma, de 9 a 12 meses são 250. 250 não é a maioria. Por que não é a maioria? Porque de 12 a 18, né, de 12 a 18 você tem o quê? 330. Então, 330, turma, sozinho já é muita coisa. Já é mais do que de 250, de 9 a 12. Então, não pode ser maioria. Não pode ter uma classe maior do que ela, sendo que ela é maioria. Não poderia. Então, bora lá. Ó. A maioria das bactérias duram mais de 9 meses. Aí sim, vamos lá. Ó. Mais de 9 meses, eu tenho 250, 330, 200. Turma, esses três números juntos somam um valor muito maior do que esses três. Então, realmente, a maioria está para cá. Ó. Logo, isso me leva a uma opção correta, a letra C. A maioria das bactérias duram mais de 9 meses. E aí, para finalizar, turma, a gente tem a sexta questão. Vamos lá. A distribuição de frequência a seguir refere-se à exportação de soja realizada por uma cooperativa no mês de abril. Então, novamente, intervalo de classe. Eu tenho aqui 5 classes. A amplitude total é de 50, de 10 para 60. A amplitude de classe é 10. E vamos lá. E o total aqui, ó, frequência, né? Frequência, ele está chamando de FI, a gente tem que chamar de FI, de F, né? A frequência absoluta. Ele está chamando de FI, também serve, um outro autor pode chamar de um outro nome, tá? Então, bora lá. Com base nos dados apresentados, a maior frequência da distribuição pertence a. Então, observa o seguinte, ó. Nessa questão, ela é bem facilzinho, bem simplesinha. Ela vai te perguntar nada a respeito de quantitativo, nada a respeito de amplitude total, de classe. Ela está te perguntando simplesmente o quê? A maior frequência. Turma, não saia dessas aulas sem entender o que é frequência. O que é frequência? É quantas vezes um elemento, um dado, ele se repete. Por exemplo, Tiago, quantos banhos tu toma por dia? Ah, eu tomo 2 banhos por dia. Então, a frequência do meu banho diário é de 2. Ah, eu tomo 3 banhos, a frequência é de 3. Ah, eu nem banho, né? Jeová tem poder. A frequência seria o quê? 0. Ou seja, a frequência de um dado é quantas vezes ele aparece. E aí, quando eu falo de intervalo de classe, eu vou procurar em qual das classes aparece com maior frequência, aquela que tem mais dados, mais valores, tá? Então, bora lá. Olhando para cá, eu tenho 3, 2, 8, 10, 7. Qual é a classe que tem o maior valor, né? A maior frequência absoluta? É a que apresenta 10. Que classe é? A quarta classe, de 40 a 50. Essa classe apresenta a maior frequência, frequência de 10. E aí isso vai nos levar ao quê? A marcar a letra C.
né? Sede certeza que vocês estão ficando feras aí, não vão errar questão nenhuma de estatística. E pode contar que vai aparecer no Enem. A estatística é um assunto recorrente demais no Enem. Então pode aguardar que pode estar aparecendo lá, tanto para dados não agrupados, para dados agrupados. Então aguarde, medidas de tendência central, tudo isso cai muito na prova do Enem, beleza? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço, até a próxima aula. Valeu e fui!